Pode começar. A mensagem é do livro Cirurgia Moral, João Nunes Maia, pelo Espírito de Lancelot. E ela é a mensagem de número 8, que fala sobre o autoconhecimento. O espírito tem recursos admiráveis na conjuntura da própria vida, e esses valores são portas para que entrem para o reino da felicidade, dependendo do modo pelo qual será usado o acervo de tesouros que Deus depositou em seu coração. Recebemos constantemente de fora lições imortais que servem para nos alertar e, por vezes, para nos ajudar a compreender o que temos por dentro. No entanto, somente a autoeducação nos dá consciência do que deve ser feito para nossa própria paz interior, saúde e mesmo compreensão. O raciocínio é um instrumento valioso na seleção das qualidades que devem ser postas em prática, desde que ele seja disciplinado pelos sentimentos do amor. Autoconhecimento é conhecer a si mesmo. Cada criatura é um mundo diferente na pauta das coisas que devem ser entendidas e guardadas por nós no celeiro da consciência profunda, e o maior trabalhador nessa aquisição é a própria pessoa. O mundo exterior não deixa de cooperar na nossa educação espiritual. Contudo, ele representa a teoria que nos alerta. A maior parte está com nós mesmos, na experimentação individual da vivência de cada dia. Quando ouvimos lições imortais, sucadas nas leis que garantem e sustentam a criação divina, o primeiro impulso que parte de nós é a recusa, e nem sempre prestamos a atenção que corresponde às nossas necessidades. Somente quando essa atenção nasce dentro de nós, pela via das reações naturais, e passamos a sofrer os danos causados pela ignorância, é que abrimos os sentimentos à educação verdadeira, aquela em que o mestre interno começa a nos instruir, usando os processos mais grosseiros da escola, os infortúnios morais e as dores físicas. A alma endurecida precisa sofrer para aprender. Então, é o que iremos aprender por amor, a grande causa que registra em nossos corações os caminhos da felicidade. É necessário que tenhamos muito cuidado na lavoura interna que devemos cuidar, porque, se faltar o entendimento profundo da lei de amor e justiça, caímos no caminho do egoísmo e somente lutar em nosso próprio benefício. O autoconhecimento, a educação e a disciplina, o preparo que devemos alcançar, são no sentido de nos libertarmos e ajudarmos mais com a aquisição das novas qualidades. Elas devem nascer juntas com o desprendimento, nos corredores dos sentimentos. O Cristo abriu os braços, nos indicando os dois caminhos da vida, para que possamos encontrar o reino da felicidade. É preciso aprender e ensinar, doar sem exigir, amar sem pensar em trocas. Esse é um velho refrão que está sempre novo. Quando o poço está pronto, a água aparece. Trabalha dentro de ti mesmo, com todos os recursos que a vida te deu, que virá à tua alma a iluminação pelas bênçãos de Deus. Porém, quando de posse desta água, reparte-a com os sedentos que aparecerem em teu caminho. A água do conhecimento é divina, e quanto mais a damos, mais a temos para distribuir. Mas sentimos a riqueza espiritual nos acompanhar pelas vias do sentimento, a desaguar mais no mar do coração. Recebemos e doamos. Essa é a lei, lei do amor. Obrigada, Ellen. Acho que ficou acertado que Nada. a Silvia, a real oficial, vai fazer a prece final, né? Então, eu Sim. convido a todos nesse momento a fechar os olhos, a que quiserem, pensar em uma paisagem agradável, em algo que traz paz, ou no próprio mestre, e agradecer por estarmos aqui reunidos, né, mais uma semana, nesse estudo Céu e Inferno, de muita boa vontade, como um espírito de entrega, para que possamos buscar o conhecimento, nosso autoaperfeiçoamento, e que possamos rogar a Deus e aos bons espíritos por todos aqueles que sofrem nesse momento, de diversas formas, de diversos lugares, que a piedade de Deus chegue nesses corações e acalme as suas tormentas. Que a espiritualidade amiga abençoe os nossos lares e que estejamos prontos, né, para mais um momento de diálogo. Que assim seja. Deixa eu abrir essa câmerazinha, né?
Ah, eu tô de pijama, gente. A Daniela tá logo aqui atrás. A gente já tá em casa, né? Como vocês estão vendo aí. Tá Chico aqui atrás. Aqui. A gente chegou hoje mesmo, tá tudo tranquilo. Tá chovendo muito aqui em Pelotas, vão ter muita chuva de granizo, né? Umas pelotas bem grandes, como eles gostam de chamar aqui, né? Umas pedras bem grandes. Mas, né, faz parte dos perrengues reencarnatórios, né? Mas, apesar de todos os pesares, a gente tá bem, né? A gente tá em segurança, enfim, toda aquela coisa que eu já cansei de compartilhar com vocês, né? Vou sumir, porque o foco hoje não sou eu, né? O foco hoje é o estudo. Bem, vamos lá. Eu vou estar acompanhando o chat aqui no negocinho, né? Eu acho que vocês estão vendo, porque eu tô aqui no meu celular e eu tô vendo também. Nosso grupo é um grupo de estudo do céu e inferno. É, a gente está na primeira parte, que é da doutrina. Vamos iniciar o capítulo 5, que é um quadro comparativo no inferno pagão e cristão, né? É um capítulo só para ele. Nas outras obras eles fundiram, né, o 4 com o 5, então não tem um capítulo a menos nas outras obras. Na original é um capítulo só, um capítulo 5. E, na verdade, vai ser um resumo, né, de tudo aquilo que a Grace trouxe também, né, compartilhou tão bem com a gente. O combinado é fazer um apanhado geral e a gente já tocar o baile para o capítulo 6, né? Bem, Kardec começa a falar sobre o inferno pagão, né? E aí o que que ele fala, né? Ele disse que o que a gente sabe do inferno pagão está quase exclusivamente nas narrativas de poetas, né? Está na literatura. Então ele cita esses escritores, Homero, Virgílio, que dá uma descrição mais completa do inferno no ponto de vista físico. O Fênelon, na obra Telêmaco, dedica-se a salientar os gêneros de sofrimento que os espíritos estão enfrentando, mas não é aquele sofrimento físico, é um sofrimento moral diferente, né? Então a pegada do inferno pagão é uma pegada diferente. É uma pegada mais do sofrimento moral daquelas criaturas. E uma curiosidade que Kardec traz, né? É uma nota editorial, aliás, que Kardec ele havia traduzido, né, essa obra, Telêmaco, havia traduzido do alemão as três primeiras partes dessa obra, e essa obra foi utilizada para educar um duque, né, que é um neto do Luís XIV, e depois a tradução francesa foi publicada em 1830 para destinado ao uso das escolas, né? Então, nosso querido codificador, né, não era só um rostinho bonito, ele era uma pessoa muito inteligente, né? Bem, o que que Kardec traz em seguida, né, do Inferno Pagão? Ele vai trazer uma narrativa, né, justamente dessa obra. E aí eu penso eu que todo mundo leu, né? Eu não vou estar me debruçando muito sobre isso, porque o principal é isso que Kardec trouxe, né? Que ele vai trazendo nesse trecho dessa obra justamente a comunicação dessa pessoa, né, com os sofredores, com os espíritos que estão sofrendo no inferno pagão. Então ele vai mostrar tipo aquilo que a gente vê nas obras espíritas, né? Que quem é rei, um rei soberbo, vai ter um sofrimento moral condizente, né? Com o seu reinado egoísta, vai sofrer, por exemplo, de obsessão espiritual, de quem ele julgou, de quem ele sentenciou, de quem ele matou, e por aí vai. Então ele traz vários exemplos de espíritos sofrendo de acordo com aquilo que eles fizeram durante a vida, né? Eu achei eh, particularmente essa narrativa do inferno pagão muito mais interessante do que do cristão. Eu achei um pouquinho enfadonho a leitura do inferno cristão. Não sei se alguém tem a mesma opinião do que eu. Alguém leu essa narrativa, essa parte do livro que Kardec trouxe e que queira comentar? Alguma parte que achou interessante? Fala aí, Camila. Então, eu li e eu fiquei assim meio chocada, tá? Com o inferno cristão, porque assim, a gente conhece, né, o inferno cristão, né? Quem tem berço católico já ouviu falar, né?
Mas assim, eu, por exemplo, que sou de berço católico, tinha escutado o básico do inferno cristão, né? Que é fogo, tem os demôniozinhos lá atazanando as pessoas, e Satanás, essas coisas, né? Mas eu nunca tinha visto uma descrição tão detalhada, sabe? E aí eu fiquei meio assim, nossa senhora, que isso? Eu achei o do inferno pagão mais também parecido com o que a gente pensa, né? No espiritismo, né? Na questão do sofrimento moral. No inferno pagão, o sofrimento é moral, né? E no cristão é material mesmo, né? Tanto que tem uma parte que ele fala que Deus ressuscitaria as pessoas, né? Para que elas sofressem na carne. Ou seja, não bastava sofrer em espírito, tinha que sofrer materialmente, né? Então, assim, é uma postura muito sádica, né? E até Deus aparece como muito sádico, né? Porque ele parece, pela descrição, que ele até se satisfaz, né? Em fazer as pessoas sofrerem. Para ele não basta sofrer moralmente. Ele ressuscitaria as pessoas para elas sofrerem materialmente. Então, assim, eu fiquei meio chocada, assim, com o requinte de crueldade, né? Com o sadismo dessa descrição. E a misericórdia não tem, né? Misericórdia e bondade de Deus não existe. É um puro sadismo. Pela minha percepção foi assim, entendeu? Não sei se vocês concordam. Tem duas frases que eu sublinhei aqui dessa narrativa que Kardec traz, né, desse livro, que diz assim: a verdade, cuja visão os atemoriza, constitui seu suplício. Né? Então, para aqueles espíritos que estavam sofrendo no inferno pagão, o maior suplício deles não era estar no inferno pagão, né? Não é estar lá, mas sim se deparar com a verdade, né? Que não é nada mais, nada menos do que aquilo que a gente se depara quando a gente vai desencarnar. E uma segunda parte eram punidos pelos males que permitiram ser cometidos, né? Sejam por eles ou subjugados pela sua autoridade, né? Então, aquelas criaturas, aqueles espíritos, não estavam sofrendo só por aquilo que ele mandou, mas por tudo aquilo que era feito em nome dele. Então, olhe só, né, o nível de responsabilidade. Fala aí, Edu. Oi, eu achei muito interessante, né, essa visão do inferno pagão, que eu não conhecia também, né, e como que ela se aproxima mais realmente da visão que a gente tem no Espiritismo, né? Então, eu destaquei aqui uma frase que eu achei bastante interessante. Percebe muitos ímpios, hipócritas, que simulando apreço pela religião, dela se utilizaram como conveniente pretexto para satisfazer sua ambição, explorando a incredulidade dos homens. Tais homens, por terem abusado da própria virtude, ainda que fosse esta a maior dádiva dos deuses, eram punidos como os maiores criminosos entre todos os homens. Então, achei interessante, né, a forma como eles enxergam aqui que os hipócritas acabam sendo punidos como os maiores criminosos, né? E exatamente se colocando contra o comportamento de certos religiosos da época. É isso que eu achei que se destacou no texto. Tá certo. Camila, tu vai falar ou tu só levantou aí? Não, falar. É isso mesmo. Eles, no pagão, parece que eles focam bastante naquelas figuras de poder, né, que detinham poder e não souberam usar. Né? Aquelas figuras de poder que foram hipócritas, né? Os religiosos, os reis, ele fala muito dos reis, né? E não fala tanto das pessoas comuns, né? Porque parece realmente, como a Edu falou, que os crimes maiores eram esses, né? Você tem uma responsabilidade muito grande, como, por exemplo, governar um povo, uma população, e você não fazer aquilo ali direito. Isso eu achei muito interessante. Tem uma parte que ele fala até que o suplício dos reis, de um dos reis lá, não era nem um suplício, sabe, como é que fala? Uma punição, era simplesmente ele só ficar se olhando no espelho, entende? Então, assim, só dele olhar para ele mesmo e se ver como ele realmente era, e não como os bajuladores diziam que ele era quando ele era vivo, já é um suplício. Então, achei super interessante, porque toca naquela questão, na questão moral mesmo, né? Agora, teve uma parte que eu marquei aqui na questão, no inferno cristão,
que fala assim: Deus irá, nessa noite, segundo os teólogos, procurá-los no fundo do abismo, trazendo-os por um instante à luz, não para os consolar, mas para revesti-los de um corpo hediondo, chamejante, imperecível, mais pestilento que a túnica de Dejanira, para somente então os abandonar para sempre. Então, assim, cara, tem noção que Deus é esse? Que não vai trazer eles de volta para consolar. É para fazer eles sofrerem mais ainda. E tem uma parte que ele fala, né, que Deus ia contra o que ele mesmo criou, né, contra as leis da natureza que ele mesmo criou, no caso, fazendo ressuscitar, né, um corpo que já estava em decomposição, né, já tinha se decomposto. Então ele iria contra as próprias leis, não para salvar essas pessoas ou consolar essas pessoas, mas para fazer elas sofrerem mais ainda. Então, assim, isso é chocante para mim. Eu fiquei muito chocada com isso. Eu nunca tinha visto uma descrição dessa. Ô, beleza, vamos lá. Eu tenho que parar. Eu fico mutando o microfone para que eu tô com um pouco de rinite, aí eu esqueço de desmutar, né? Beleza, vamos então para o inferno cristão. O que é que Kardec traz sobre o inferno cristão? Um resuminho, né? Baseado praticamente na opinião do teólogo. Não há, assim, né? A parte física do inferno e seus acessórios, né? Praticamente baseado na opinião do teólogo. E o que é que eles nos traz, esses teólogos? Aspecto geográfico, todo tipo de castigo físico que se possa imaginar, presença de demônios, criaturas e até animais presentes no nosso mundo, né? Salamandras, morcegos, né? E aí a gente às vezes estão geriza por réptil e, não sei, e às vezes é algo relacionado ao que nos fizeram. Ah, salamandra é um bicho do inferno, o morcego é aquele bicho, né? Então a gente acaba tendo um tipo de rejeição e ojeriza esses animais. Ele traz a opinião, né? Esse teólogo aqui, que é o Auguste Calete. Eu vou chamar ele de Augusto, porque é o português é o Augusto. Ele traz nessa obra o inferno, as opiniões de Santo Agostinho e Santa Teresa que eles, principalmente Santa Teresa, ela teria visto o inferno, né, de acordo com a êxtase, um fenômeno que a gente conhece como êxtase. E assim, sinceramente, eu li esse texto desse teólogo, eu achei muito confuso, eu achei que tem umas coisas que não faz sentido, como a própria Camila falou, né, umas coisas sem pé na cabeça, não tem lógica, não tem explicação. Uma coisa totalmente hostil, um cenário muito tenebroso, muito mais hostil que o inferno pagão. A disciplina dos demônios é de dar nojo, de fazer inveja pra gente, porque eles são altamente dedicados e super trabalhadores. Eu acho que eles devem, né, batalhar muito pelo trabalhador do mês, o empregado do mês, porque eles são altamente disciplinados em fazer o mal, em se dedicar à maldade mesmo, a atormentar os espíritos que estão lá. E como Camila falou, né, que Deus é esse? Que bate, ele assopra e volta a bater? Como é que um Deus que pode ser considerado amado e tão, né, com teor assim de maldade mesmo, de brutalidade, de psicopatia até, né? Então foi algo assim que não me trouxe nenhum pino de vontade de ler, né? Não me prendeu tanta atenção como o Inferno Pagão, para, ao meu ver, o Inferno Pagão, a lógica é daquela que faz sentido, né? Que realmente nos traz algo a meditar, do que o Inferno Cristão, que é o inferno de você ter medo, né? De lhe aprisionar através do medo. Kardec, então, começa a fazer algumas pontuações depois dessas duas narrativas, né? Do pagão e do cristão. Do que o inferno cristão, ele supera a do pagão, né? Porque se no pagão a gente tem um Tártaro, que a gente vê os culpados sofrendo, mas a gente vê eles sofrendo pelo remorso. A gente vê esses espíritos sofrendo através dos crimes que eles cometeram durante a vida, ou seja, diante da verdade, diante das pessoas que ele humilhou, né?
Então, não há como fugir dessa luz que é a verdade. Por mais que eles tentem negar, a verdade vai estar lá para desmascarar, né? Então, o orgulhoso é rebaixado através da humilhação. Ele vai ver o passado, o teor da punição é realmente de acordo com aquilo que ele praticou, né? Então, no pagão mostra justamente esse sofrimento moral do espírito. Não é esse sofrimento físico como a gente vê no cristão, né? E mesmo assim, no pagão, quando as criaturas são julgadas, elas são julgadas de acordo com aquilo que elas fizeram, né? Ou seja, os juízes são inflexíveis, mas são justos. Eles vão aplicar a lei, as penas de acordo com com aquela criatura fez. No cristão, não. No cristão é todo mundo junto e misturado, né? Todo mundo tá ali na mesma caldeira, sendo atormentado pelos demônios que vivem ali disciplina 3 vezes para lhe atormentar. E é uns sofrimentos de ordem material. É ordem física, não é um sofrimento moral, é um sofrimento físico, né? Então, né, e pior ainda, que existe a figura de Satanás, que teria sido criada por Deus, um anjo puro, que decaiu. Então, Deus não é perfeito? Porque como é que Deus cria um anjo perfeito e esse anjo cai e vira o demônio que compete com ele o tempo todo, né? E fica nessa quebra de braço. Muito de nós tivemos berço católico, mas eu penso que em algum momento a gente, no fundo, lá no fundo, a gente vê isso tá estranho, né? Isso não faz muito sentido. Então, o Santo Agostinho, ele tem uma opinião pessoal dele, né? E Santa Teresa, ela tem visões sobre o inferno através da êxtase. E aí Kardec diz que a gente tem que ter a gente deve ter senso crítico a ler esses relatos desses espíritos. A gente vive discutindo isso em relação ao espiritismo. Vai pegar a memória de um suicida e vai achar que todo suicida vai ser como o espírito Camilo? Tem que ter senso crítico, entender que é a experiência daquele espírito. Assim como é, assim como André Luiz. Nem todo mundo vai desencarnar e vai passar porque André Luiz passou. Então a gente tem que ter senso crítico a ler esses relatos, né, desses espíritos, no caso da Santa Teresa, que é aquilo que traz através da êxtase. A gente tem que ver a alegoria, tem que ver a metáfora, a gente tem que observar as opiniões pessoais. Por quê? O que é que Kardec nos traz? Pois o inferno material com todas essas consequências, né, dos satanás, dos diabos, dos diabinhos, dos bichos, né, do fogo, dos tormentos físicos, ainda é artigo de fé. Né? Então, muita gente usa esse inferno material para subjugar as pessoas, né? E para fazer aquilo que querem. Aí, sobre as visões através dos fenômenos da êxtase, né? Então, eu trouxe esses dois espíritos, que é o que na obra é retratada, né? Do inferno, que é Santa Teresa e Santo Agostinho. O que é que Kardec nos traz? Uma prova de que a êxtase é a menos segura de todas as revelações. Então, a gente tem que ver esses relatos desses espíritos que tiveram através da êxtase já tem um pezinho atrás, né? Porque é uma das menos seguras. O estado de superexcitação nem sempre representa o fato de uma liberação tão completa da alma, e porque nele frequentemente se encontra o reflexo das preocupações de véspera. O que foi que Santa Teresa viu? Santa Teresa viu o inferno com toda aquela parafernália, né, montada, e uma voz dizia que ali seria o destino dela caso ela não se dedicasse, né, não fizesse aquilo que ela veio para fazer, né? Então, veja só, não poderia ser uma preocupação da véspera dela, né? Talvez ela tivesse conflito sobre aquilo que ela estava se colocando a fazer ou deixar de fazer, né? Então, nesse momento de preocupação que ela já tinha, ela exteriorizou isso no estado de superexcitação, que é no caso da êxtase. E uma outra pontuação que Kardec traz é que os estáticos de todos os cultos sempre viram coisas vinculadas à fé que possuem.
Então, os pagãos, eles tinham visões de acordo com a fé que eles acreditavam, né? Então, eles viam o Tártaro, via o cão de três cabeças, via o deus da morte, né? E por aí vai. Via o cara que levava as almas, né? Na canoa, no navio. Então, eles viam aquilo de acordo com aquilo que eles acreditavam. E dessa forma vai ser os católicos que vão narrar aquilo de acordo com o que eles acreditam, da mesma forma vai ser os protestantes e os espíritas, né, que o nosso velho e conhecido umbral, né, com suas trevas incrustadas, cada um vai, enfim. Camila, o que foi? Não, porque a princípio eu tinha entendido que ela tinha, esse caso de Santa Teresa, que ela tinha sonhado. Quando eu estava lendo o relato dela, eu entendi que era um sonho. Aí depois que eu vi, né, Kardec falando em êxtase. Mas eu acho que Ela isso tá explica vista. o que eu pensei. É, porque assim, como ele falou, né, das preocupações de véspera, e ela vive enclausurada, não era? Eu não Até conheço onde a eu sei, história de ela Santa vive Teresa. acho que Mas era. geralmente aquelas E freiras aí, daquela época viviam enclausuradas mesmo, era uma conventos, né? situação bem mais difícil que os padres, né? Pois é, e aí o que que ela vê, né? Ela se vê presa em um cubículo, não é isso? Ela entra numa rua e aí tem vários cubículozinhos e ela fica presa em um deles, né? E aí ela se sente presa, se sente muito mal, sente um cheiro ruim, fica no escuro e tal. Isso poderia representar também um sentimento que ela estava sentindo por estar enclausurada na vida real, né? Na vida dela dentro do convento. No subconsciente, ela poderia estar se sentindo presa, realmente, né? Mesmo que ela tivesse aceitado viver daquela forma, o subconsciente talvez ainda não tivesse processado aquilo ali, né? E ela tivesse se sentindo realmente aprisionada, né? Que foi o que ela viu, né? O que ela sentiu. Então eu meio que interpretei assim. E aí ele encerra justamente esse capítulo dizendo assim, né? Eles mesmo não surpreenda, portanto, que aqueles que, como Santa Teresa, estão fortemente impregnados de ideias acerca do inferno, como as transmitidas pelas descrições verbais e escritas, assim como pelas pinturas, tenham visões que são, propriamente falando, apenas o reflexo dessas ideias, produzindo um efeito de um pesadelo. E um pagão cheio de febre, o quê? O Tártaros, as fúrias, converiam o Olimpo, Júpiter, né, que é Zeus, com o seu raio. Então é muito importante, assim, claro, obviamente, que a gente lê, né, assim como a gente lê as obras espíritas, mas em relação à sorte dos espíritos após a morte, lembremos de Kardec, né, que Kardec, ele vai começar o capítulo oitavo dizendo que a sorte dos espíritos após a morte está com Deus, né? É, é, é função de Deus, não é função nossa. Então, quando a gente tem que ver essas coisas com opiniões pessoais mesmo e tirar nossas próprias conclusões. Lembrando que opiniões pessoais não devem ter o mesmo peso diante dos fatos. Então, a gente sempre tem que ponderar. E o problema dessas religiões de fé cega é que elas não permitem a ponderação, né? Elas não permitem a gente contestar. Porque quando a gente vê, por exemplo, o inferno pagão, parece ter uma lógica, né? As pessoas morrem, vão para o inferno, vão para o limpo, vão para o Tártaro, vão para o limpo, e lá vão se deparar com aquilo que fez ou deixou de fazer, né? Se fizeram coisas boas, vão se deparar com uma vida espiritual boa. Se fizeram coisas vergonhosas, vão se deparar com essas coisas vergonhosas. Mas no inferno cristão não tem lógica. E talvez se você fosse perguntar qual é a lógica, são os mistérios de Deus, é porque Deus quis. Ou seja, não permite, né, o exercício da fé raciocinada. Graça está dizendo aqui, ó. Santa Teresa de Ávila é uma das fundadoras da Ordem das Carmelitas Pés Descalços. E ela está dizendo que gosta. Camila dizendo que tem um demônio para cada coisa. Ai, não falta demônio, né, gente? Sinceramente. E Edu disse que gostou de conhecer quem era Mamon. Aí a gente para ter uma. Aí a gente vai fazer um link, né? Naquele capítulo do Evangelho, segundo o Espiritismo, que diz que não dá para servir a Deus e a Mamon. Porque Mamon é tido como o Deus do dinheiro, né? O capetinha do dinheiro. E por aí vai.
né? Por que que eu comecei o vídeo de Nicodemos essa noite? E eu aí no próximo encontro eu vou trazer ele de novo, tá? Pra gente reassistir. Porque é um encontro que Jesus faz, né, com o doutor da lei e vem tratar sobre o tema reencarnação. Reencarnação como questão de justiça mesmo, né? Questão de evolução, de salvação, né? De reparação e por aí vai. Por isso que eu trouxe que a gente vai falar bem isso aqui no Purgatório, né? Mas antes de eu começar, eu quero saber, alguém tem mais alguma coisa para falar do quadro comparativo? Eu não me aprofundei tanto que a Graça realmente trabalhou muito bem capítulo passado e, né, para a gente poder avançar um pouquinho. Graça. Tem uma consideração só a respeito do Satanás, porque realmente tínhamos o deus do inferno pagão, né, seria Plutão, do inferno cristão seria o Satanás. E o Satanás, ele foi criado, né, pela igreja, pelos cristãos, como uma forma de justificar a maldade. Se Deus criou tudo, como seria possível tanta maldade? Então, ele atribuir tantos castigos e cometer tanta maldade, já que ele é sinônimo de amor e de bondade. Nasce aí esse Satanás muito mais cruel, que castiga, que persegue, que incita. Então, o Satanás, o anticristo, né, também por alguns conhecidos, ele surge dessa forma, como uma tentativa da igreja de justificar. Então, ele seria um anjo caído, um anjo que falhou. Então, haveria sim o livre-arbítrio, né, das criaturas, e que algumas, infelizmente, alçadas a um nível tão alto, ele seria um ser luminoso, mas que caiu. Daí a forma do inferno, né? Se vocês buscarem por imagem, vão ver que é uma forma afunilada. E eles explicavam que a forma decorria justamente dessa queda, né? Quando ele erra, ele cai e o impacto é tão profundo que ele cai, as asas vai abrindo, né? Abrindo toda essa cratera e formando o inferno de uma forma afunilada, até ele ficar lá no fundo. É bem interessante e algo que justifica um pouquinho, né? Sobre o comportamento e o prisma de interpretação de alguns. Eita, peraí, que alguém fez um senhor comentário aqui. Minha tia trabalhou no convento das Carmelitas, que foi no bairro de Santa Teresa. Momento curiosidade, né? Lá elas vivem totalmente clausuradas. Só as que têm um patamar maior é que podem sair para resolver alguma coisa na rua e ir pro médico. Eu já vi elas uma vez, a gente só pode ver elas através de uma grade e elas não olham pra gente nem falam nada. Minha tia disse que elas ficam lá dentro rezando pelas pessoas aqui fora e lá no convento tem uma roda de oração onde você põe o nome das pessoas para oração. E o Edu diz descalças, tem uma amiga nossa que vive descalça no desdobramento. Será que ela foi uma carmelita de pés descalço? Sei lá, né? Vamos fazer um chá revelação depois. Vamos dar o play então no capítulo 6, o Purga, né? Olha, que chique, Silvia. Tu sabia disso? Acho chique, ó. Gente, Silvia é muito chique, né, gente? Eu acho. Vamos lá. Dá o play no capítulo 6, Purgatório. Ai, gente, eu tô no negócio errado, por isso que eu sofro. Bora. O link que a gente pode fazer com o Purgatório é. Ai, vou mudar a cor, gente. Ah, não tem rosa, Graça. Vai ter que ser vermelho mesmo. O link para o Purgatório do Livro dos Espíritos na pergunta 1013 a 1015, tá? Na verdade, todo o capítulo é dedicado à questão do céu, inferno, purgatório. Mas aqui a gente vai se focar só no purgatório. Uma curiosidade que Kardec já começa o capítulo 6 dizendo, olha, isso aqui não existe no Evangelho. Não existe o termo purgatório no Evangelho. Já começa assim, né? Já dizendo, olha aqui, querida, né? Isso não existe no Evangelho.
O Evangelho não faz nenhuma menção ao purgatório. O purgatório foi criado, né? Ou admitido, tá, para dizer, foi admitido na igreja somente em 593 depois de Cristo. Aí eu botei, né, um memezinho aqui dizendo não, pelo amor de meu pai. Pois, né? Kardec fala pra gente que o purgatório é o dogma mais racional e mais de acordo com a justiça de Deus que o dogma do inferno. Por quê? Porque apresenta penas redimíveis e menos rigorosas para faltas de gravidade moderada. Aí eu fiquei assim pensando, né, eu e meus obsessores, dizendo, mas por que então que eles, pelo visto, o inferno não foi suficiente, ou talvez não tivesse agradando as pessoas, talvez não tivesse mais convencendo as pessoas. Aí eles pensaram, vamos criar o purga, né? Vamos criar o purgatório, porque aí a gente diz, não, não é também assim, existe o purgatório, né? E as pessoas, ah, tá, então tá tudo bem. O princípio do purgatório está na equidade, né? Então, se a gente puder comparar com a nossa justiça humana, a gente pode pensar assim, ok, você vai ficar preso, mas você não vai ficar preso para sempre, você vai ficar preso, você vai ficar no purgatório só enquanto você está pagando a sua pena. Depois você pode seguir a sua vidinha, né? Pode ser salvo. E aí Kardec diz, né? O que é que a gente poderia pensar de um país que só adotasse pena de morte para todos os delitos, né? Por exemplo, a gente vê a barbárie aqui no Brasil. É um cara, um milionário que mata um pai de família, mas não é preso. Mas uma pessoa que rouba margarina é presa, né? Então, será que dá para aplicar as duas leis da mesma forma? Eles cometeram o mesmo delito? Não, né? Um é mais gravoso do que o outro. Vamos praticar o princípio da equidade, então. Em vez de sentenciar os dois para o inferno, um vai para o inferno e o outro vai para o purgatório, porque, né? Menor potencial, né? Então, sem o purgatório, só há para as almas duas alternativas: ou vai para a felicidade absoluta ou para o sofrimento eterno. Então, na hipótese do purgatório, que tal levar só as almas que fizeram algo mais ou menos mente, né? Algo mais leve, né? Então, racionalmente falando, o purgatório é melhorzinho, né? Mas aí a noção do purgatório, ela ainda é incompleta, né? Então a gente ainda não consegue explicar muito bem a questão do fogo, porque de acordo com a teologia, o fogo do purgatório ele é menos quente, né? Arde menos do que o fogo do inferno. Não fala onde é que fica o purgatório. Não traz esses detalhezinhos. Aí Kardec diz, cabe o quê? A uma outra ideia, né? Trazer essas explicações. Que no caso a gente acredita, né, o que o Espiritismo traz justamente essas explicações que as religiões tradicionais não trazem. Então, o que é que fizeram do purgatório? Olha, uma miniatura do inferno, né? Seria tipo assim, um porém. As almas ardem, mas o fogo é menos intenso. Mas uma coisa que eu acho assim, muito, eles foram espertos. Assim, a gente vai dar o purgatório, mas espera aí, né? Você vai arder num fogo que arde menos, mas você só vai cair, só vai conseguir sair se você esperar pelos outros, né? Então você não consegue salvar a si mesmo no purgatório. Você vai depender das preces que se fazem ou se mandem fazer. Eles não são besta, né? Por quê? Porque se você sabe que um sacerdote ora melhor, a oração dele é mais forte, entre aspas, né? Do que uma prece feita do seu coraçãozinho, você vai pagar para essa pessoa orar, não vai? Então, isso aí vai se tornar uma mina lucrativa. Então, se tornou algo muito mais lucrativo do que o inferno. Mas o lugar geográfico nunca foi estabelecido e nem a natureza das penas. A gente não sabe onde é que o purgatório fica. A gente não sabe qual é a natureza das penas, né? Porque no inferno a natureza das penas são bem ruins, né? São bem hostis, são bem violentas. Como é então que as penas são executadas no purgatório? A gente não sabe,
né? O que é que vocês estão zombando aí no comentário? O Eduardo dizendo que cozinha os espíritos em fogo brando, fica defumando, né? O coitado dos espíritos. Ai, comida defumada é mais gostosa, né? A Grazinha que é um inferno light, né? Nem pudim, né, Edu? Como se mede a pena para ir para o purgatório? Que ele disse assim: vai para o purgatório aqueles que fizeram as coisinhas mais ou menos, né? Mas o que é as coisinhas mais ou menos? Qual é o código penal do purgatório? A gente não sabe, né? Fica a dúvida no ar. Olha, Eduardo, na igreja aqui perto de casa, eles ainda cobrem quem pede prece. É a mina lucrativa, meu filho. A gente é um esquema de pirâmide, né? E a Silvia falando, e vocês acham que já não fomos para o purgatório um dia? Hein, Silvia, onde é que fica o purga? Pirâmide da fé, justamente, Rafa. Gente, porque tipo assim, ok, eu sei que fulano foi pro inferno, aquilo ali não tem salvação. Mas o outro fulano tá no purgatório, então vamos pagar pro fulaninho de tal, que cobra mais caro, mas a fé é mais forte, pra tirar o fulaninho de lá, né? Terceirização da salvação, gente, pelo amor de Deus, né? Grace, fala. Então, uma das formas também das almas saírem do purgatório para o céu seria através das nossas preces nas missas, né? Ainda hoje, muitas missas têm o hábito de rezar pelas almas do purgatório. Eis a explicação, a justificativa. Fala aí, Camila. Fala, Fora do mulher. purgatório ainda tem o limbo, né? Tô falando, O mulher. limbo eu acho que seria o Tá ouvindo, purgatório. não? Tô. Não, o limbo é o lugar onde vão as crianças que não foram batizadas. Que morreram sem ser batizadas. Eu não vou nem dizer nada porque eu estou num momento semi-revoltada aqui, mas ok. Semi-revoltada? Ixi, tu pra estar revoltada já sei que pisaram no teu calo aí. Rafa dizendo que vai cobrar vibrações para os evangélicos. Quem der mais, eu digo que será mais salvo. Olha só, né? Gente, a gente vê tanta coisa absurda em relação a isso. As pessoas ainda estão tão presas nesse negócio de penas eternas, céu, inferno, não sei o quê. Que essas coisas que estão acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, a gente não vê só um, não. A gente já viu, é, sabe? Por exemplo, teve uma notícia que eu vi que um padre dizendo que o que o Rio Grande do Sul estava passando, porque aqui no Rio Grande do Sul tem muito ateu, tem muito satanismo. Olha só o nível. Aí, graças a Deus que hoje em dia a gente tem, assim, não, aí, Dan, voltou. Deu uma Voltou. caída aqui, voltou. Vocês estão vendo aí? É porque tá chovendo, gente. Aí tudo vai pro beleléu. Tá, tá bom. Onde é que eu parei antes do negócio dar uma trimelica aí? Falava Você da lembra? atribuição da catástrofe no sul, Ah, atrelada a sim. isso. A dizer que é porque aqui tem muito ateus, aqui tem muito satanismo, porque aqui a Umbanda é muito forte. Então, tem pessoas ainda que em 2024 atribuem a Umbanda a satanismo, né? E a gente vê que são líderes religiosos que deveriam acolher, porque em 2024 a gente não deveria mais tolerar esse tipo de coisa, né? Uma pessoa que é de uma outra religião achar que aquela pessoa, por não ter a mesma fé que a sua, está condenada. Isso não existe, né? Enfim, então a gente vê que eles ainda usam essa questão do céu, do inferno, ainda para terrorizar as pessoas e ainda para subjugar, né? Propriamente dito, assim. E muita gente fica balançando, né? Que nem aqueles cachorrinhos, aqueles bichinhos que a gente tem no carro, fica balançando assim a cabecinha, a dizer que tá tudo bem, que isso é liberdade de expressão. Tudo bem a pessoa dizer que o Rio Grande do Sul merece mesmo estar debaixo d'água, porque tem muito bandista aqui.
E a gente é lamentável, né? Porque isso aí não é liberdade de expressão, isso é intolerância religiosa. Mas o que que seria de fato o purgatório? Né? Como traz aqui no dicionário, é um local de passagem onde ficam as almas cujos pecados precisam ser purgados, ou seja, purificados antes que ela chegue ao paraíso. Também pode se considerar expiação, sofrimento que purifica, né? Então, é um estado de purificação do espírito que ele tem que passar. Seria assim um intermediário, né? Um estado intermediário. A criatura não é tão ruim que mereça o inferno, mas ainda ela não é tão pura que mereça o céu. Então ela fica nesse estágio intermediário que se chama de purgatório. Como fica essa lacuna sobre lugar, natureza das penas, a gente não sabe e nem sabe onde é. Kardec disse que fica reservado a nova revelação preencher justamente essa lacuna, porque, segundo Kardec, é muito mais lógico a existência do purgatório do que a existência do céu e do inferno, né? Seria algo mais brando, né? Nos levaria mais essa questão da bondade, da misericórdia de Deus, porque os espíritos têm ali uma chance de se purificar. Então, entre as duas, né? Talvez o purgatório estaria mais próximo assim da racionalidade. E o Edu dizendo que a Grace disse que até aterrorizaram com a história do limbo, e eu também, né? Eu já falei isso várias vezes para vocês, que saindo da missa, eu olhei para a avó, né? Porque eu tava com 8 anos, eu tava preocupada, né? Vai que eu morresse. E eu disse pra vovó, vovó, o que acontece com as crianças que morrem? Ela disse, ai, pro limbo. Eu disse que danada é limbo. Aí eu pensava que era a Disneylândia, né? Do plano espiritual, coitada. Aí ela disse, ai, filha, limbo é porque as crianças, como não tentem fazer o bem nem o mal, elas vão pro limbo pra ficar esperando. E eu fiquei aterrorizada. Assim. Eu olhei pra ela, eu não acredito, papai do céu, é assim. Aí ela viu assim, essa menina aí dá trabalho, né? Essa menina aí dá trabalho. De repente pensaram a Ô, mesma coisa da Graça, né? Essa menina aí dá trabalho. Ana, e trazendo ainda um ponto sobre a dificuldade em localizar onde estaria esse umbral, vamos remeter que esse pessoal, eles não conheciam muito além, né? Então, se o inferno estava nas profundezas da Terra, do planeta Terra, e o céu estaria no alto, onde estaria o purgatório? Se era uma zona intermediária? Aqui, na superfície? Mas eles não poderiam dizer isso, né? Afinal de contas, existiam criaturas praticamente semi-santificadas vivendo no planeta, no, no, na superfície. Então, ficou aquela famosa questão sem resposta, né? E eu lembro que quando a gente, porque mãe era esperta, e eu vou dar um truque para as mães, né? Mãinha era assim, quando faltava energia lá em Cajazeiras, mãe via duas crianças no escuro, essas meninas vão entrar em pânico, né? E aí ela fazia a gente rezar o terço. Então faltava energia, vamos rezar o terço, né? Ela disse, vou botar logo para rezar antes que as coisas fujam no controle. Aí a gente começava a orar, né? E eu ficava assim angustiada, sei lá, amedrontada. Quando a gente começava no meio da oração que dizia assim, né, rogar pelas almas do purgatório. E assim, era algo assim que quando eu tenho essa lembrança, eu tenho uma lembrança assim de algo muito meio na penumbra ali, sabe? Meio assim, melancólico. É um sentimento, é uma lembrança assim meio triste, sabe, da infância. O Eduardo, aí, quando ele era criança, eu dizia que era um cantinho ali, né? Um puxadinho, né, Edu? Quase como se fosse um puxadinho ali do lado do inferno. Pois é, e onde é que fica o purgatório? O que é que Kardec nos traz de novo? Segundo o Espiritismo, as misérias resultam da imperfeição da alma. A gente escuta muito falar isso, né, no Espiritismo. Que os nossos sofrimentos, eles são um resultado da nossa imperfeição. Porque se a gente fosse perfeita, se nós todos fôssemos perfeitos,
a gente não iria errar, né? A gente não cometeria os erros e a gente muito menos ia sofrer por essas consequências. Então é muito lógico. Se a gente fosse racional em todas as nossas encarnações, né? A gente ia ser moderado, a gente ia ser consciente em tudo aquilo que a gente fizesse. A gente ia ter tempo de tomar as melhores decisões, a gente teria os melhores hábitos. Então, as doenças que poderiam ser evitadas iam ser evitadas. O homem saberia, por exemplo, como sabe hoje, beber demais faz mal, comer demais faz mal também. Alimentar maus sentimentos me fazem mal também. Então a gente se preocuparia mais com isso, em saber administrar os recursos que a gente tem à nossa volta de forma que a gente não adoeça, para que a gente não seja vítima de nós mesmos, porque o excesso vai trazer o adoecimento. Então, se a gente não em tudo, mas na maioria das vezes, se a gente é infeliz aqui na nossa terra, aqui no nosso mundo, é porque a gente ainda é imperfeito, né? E se a gente sofre ainda aqui nessa terra, significa porque a gente não está sendo imperfeito agora, é porque a gente já veio imperfeito. A gente ainda está nesse processo de purificação. Porque aqui na Terra a gente não está só espiando as coisas que a gente está fazendo aqui agora, né? Os errinhos de cada dia. A gente está justamente reparando as coisas que a gente deixou a desejar. Aquelas coisas que nos faz despertar sentimento de culpa, de tristeza, que nos faz, que nos trava e nos impede de ir à frente. Então a gente está aqui na Terra justamente para isso, para reparação e evolução, como bem pontuou o Paulo naquele nosso encontro. Deixa eu ver, bora ter cautela, porque muito bebemos e colaborando nesses conceitos de dogmas. É parte do nosso passado de longa data e de muita experiência, justamente. A Haroldo, acho que era Haroldo, que tem uma teoria de que nós, se nós aceitamos o espiritismo de agora, por exemplo, eu nasci em berço católico, mas a partir do momento que eu tive conhecimento com os preceitos espíritas, que dali caiu como uma luva e eu nunca mais deixei de acreditar naquilo, que dali me fez total sentido. Qual a teoria de Haroldo, né? Até de Kardec, né? Quando a gente viu sobre isso no livro dos médiuns, não sei se vocês lembram, né? Que eles falam sobre o que são os espíritas sem os saberem, né? Que a gente já teve contato com esses conhecimentos espíritas na vida passada, não é na primeira vez que a gente está tendo acesso a esse conhecimento, né? Mas é uma vida, digamos assim, é uma reencarnação de 10 reencarnações que a gente vinha nessas religiões, nessas doutrinas da fé cega, desses dogmas, desses conceitos que a Graça falou. Então é ter paciência, né? Ter paciência. Mãe, uma vez eu já compartilhei com vocês, né? Que ela tentou entender o espiritismo, né? Enfim, entender a vida no plano espiritual. E ela disse que estava sem conseguir dormir, porque para ela não conseguia associar a fé que ela tinha com o conhecimento espírita. Para ela eram coisas diferentes. E eu dizia para ela o que é que traria paz. Ela disse: Ah, para mim o que traz paz é saber que a pessoa morre, dorme. E eu disse: Tá bom, né? Não é importante que a senhora acredite, não é importante que a senhora continue acreditando, porque a missão não é que todo mundo seja espírita, mas que a senhora se preocupe com a sua vida, né? Tenha bons hábitos, seja uma pessoa de fé, uma pessoa boa, que se preocupe com o próximo. O espiritismo não tem essa missão de tornar todo mundo espírita. E aí ela voltou a dormir, porque ela tá sem dormir. Então, como a Graça falou, é bom a gente, sabe, que a gente ter essa consciência que às vezes é difícil da gente abrir mão desses conceitos que estão tão enraizados na gente, justamente por causa das vidas passadas. Que por mais que a gente diga, não, mas a vida passada a gente esqueceu, tem o esquecimento do passado, mas a gente fica com as intuições, né? A gente fica com essas ideias, né, essas intuições, essas sensações e percepções das vidas passadas. E aí Kardec continua dizendo, né, que as vicissitudes da vida que o homem experimenta são simultaneamente um castigo temporário e uma advertência. Então, vamos meditar um pouquinho em torno disso, né? Porque eu não gosto muito da palavra castigo, porque castigo parece que é algo
que alguém está nos castigando, quando na verdade a gente sabe que é todo um complexo de culpa que a gente tem, né? Uma necessidade de reparação que a gente tem, que a gente fica preso nisso aí e a gente acha que está sendo castigado. Então, vamos pensar, eu não gosto dessa palavra castigo, sabe? Eu sei que Kardec colocou aí, mas enfim, era a palavra que traduziram e talvez era a palavra mais próxima que ele tinha para a gente fazer compreender. Mas as vicissitudes da vida, vamos pensar assim, são simultaneamente uma reparação, né, uma oportunidade de reparação e também uma advertência de que a gente, vamos mudar, porque senão vai dar ruim. Então, olha só, tô te advertindo, tô tendo uma advertência de que se tu continuar por aí vai dar ruim. E tu já passou por isso aí, tu não vai gostar de passar de novo. Né? Um avisozinho, né, de que vai dar ruim. Quem aqui não já teve essa intuição, né? Às vezes a gente tá numa dúvida do que fazer, aí a gente peça nas orações de vocês as intuições, os conselhos dos bons espíritos que eles vão dar. Às vezes a gente fica muito no conflito aí do que a gente tem que fazer, a gente não sabe que decisão tomar, peçam. Como eu já disse para vocês, né? Eu não tenho um pingo de vergonha. Eu peço mesmo, né? E eu digo ainda para eles, me mandem claramente o que é que tem que fazer. E às vezes muita advertência, a gente é muito advertido. Às vezes é a chuva, às vezes é o imprevisto, às vezes é uma pessoa que sai da nossa vida, às vezes é um emprego que não dá certo. Por quê? Porque é uma advertência. E a gente deve agradecer a Deus até nesses momentos, porque a gente não sabe do que é que a espiritualidade está nos livrando, né? E se tiver coisa que não tem como a gente escapar, que independe da nossa vontade, saiba que é uma oportunidade de reparação, né? É uma oportunidade da gente tá lá, tá engajado pra gente, sabe, pular essa etapa. Sim, finalmente vencer esse sentimento tão complexo. Vai lá, Gisele, pode falar. Oi, Ana. Eu queria falar o seguinte: eu não sei se eu fiz uma interpretação errada, mas se eu interpretei errado, aí você me ajuda, ou vocês me ajudem aí, que eu não sei se eu segui o caminho certo. Eu peguei o livro dos Espíritos e, conforme eu fui lendo aqui o livro O Céu e o Inferno, eu fui também tentando encaixar ali nas perguntas sobre o purgatório e o inferno. Aí, a pergunta 1012, ela fala assim, o que deve se entender por purgatório? Aí ele fala o que você falou da expiação e tal. Aí depois, na sequência, e aí é o que eu encaixei até com o começo que ele falou lá, que o termo surgiu em 593 depois de Cristo. Aí depois vem a próxima pergunta, 1013. Como se explica que os espíritos que revelam superioridade por sua linguagem tenham respondido a pessoas bastante sérias a respeito do inferno e do purgatório, de acordo com as ideias vulgarmente admitidas? Aí a resposta foi: eles falam uma linguagem que possa ser compreendida pelas pessoas que os interrogam. Quando essas pessoas estão muito imbuídas de certas ideias, eles não querem chocá-las muito rudemente, para não ferir as suas convicções. Se um espírito fosse dizer sem preocupações oratórias a um muçulmano que Maomé não era profeta, seria muito mal recebido. E, finalmente, a 1013A, que ele pergunta, né? Concebe-se isso da parte dos espíritos que desejam instruir-nos, mas como se explica que espíritos interrogados sobre a sua situação tenham respondido que sofriam as torturas do inferno ou do purgatório? Aí a resposta é: quando eles são inferiores e não estão completamente desmaterializados, conservam uma parte de suas ideias terrenas e traduzem as suas impressões pelos termos que lhes são familiares. Aí no finalzinho ele fala: não são mais que palavras sempre em sentido figurado. Aí eu cheguei na conclusão assim: esses conceitos são muito antigos e a gente sabe que eles foram utilizados também como uma forma de repressão, né, pela Igreja Católica. Mas quando Kardec usa esse termo, a gente também não tem que ponderar, ele usa esse termo castigo, a gente também não tem que ponderar essa diferença também, né? Eu acho que acho que tudo vem paulatinamente, devagarzinho a gente vai entendendo. Então, naquela época, as sensações, os sentimentos talvez tivessem sido falados daquela forma, porque realmente foi assim sentido,
mas hoje a gente tem, né, depois de passado todo esse tempo, condições de entender como que funcionou toda essa máquina. Não sei se eu consegui me fazer entender. Eu acho que são Sim, conceitos purgatório, inferno, conceitos muito antigos, e que com o tempo a gente vai tendo condições de entender melhor e sair dessas amarras. E como você também acabou de falar, muitas encarnações com esse pensamento realmente faz com que a gente tenha dificuldade de tirar esse conceito da gente. É isso? Eu entendi certo? não é bem entender certo ou errado, né? Foi a forma como você compreendeu. Né? Eu não posso, eu acho que ninguém aqui pode dizer, ah, tá certo, tá errado, né? Mas a gente entende sim dessa forma também, até porque se você vê o livro dos espíritos, eles vão falar muito, tem alguns espíritos que quando falam com essa interpretação mais teológica de castigo, de pena, que Deus vai castigar. Então, para a gente ver que até mesmo os livros da codificação a gente também tem que ler com senso crítico. Né, e questionar mesmo se isso aí faz sentido atualmente para a nossa forma de vida, né? De ver a vida. Por isso que a gente deve questionar, a gente deve, né, sempre ter esse olhar crítico mesmo. Acho que é isso aí, é por aí. Beleza, obrigada. Eu também, toda vez que eu vejo assim, que nem o Edu, toda vez que eu vejo assim, ai, que é um Deus mais punitivo, né, ou a questão do castigo, eu sempre tento substituir por essa questão como o Edu trouxe, de consequência, reparação, né, principalmente reparação, eu acho que reparação cai melhor, né, mas isso aí é É uma cada um, oportunidade, né? é uma É o que oportunidade. eu venho acompanhando aqui em algumas leituras, e eu tenho chego é, acho que essa palavra, né? Uma oportunidade, né? É. E olha que a gente está estudando a obra original, tá? A gente não está estudando adulterado. É, Porque a adulterada, sim, tem essa pegada bem teológica de castigo, como é que ele fala? De erro, essa troca, né? Que tu erra, mas se tu fizer algo, tu pode se salvar, algo assim, é regime de penas e recompensas. É penas e recompensas. uhum. Aí a Silvia disse que ela não gosta de falar pecado, eu prefiro erro. E por aí vai, né? E a gente vai, assim, fazendo essas substituições, às vezes, mesmo que mental, porque só avisa, né, pra gente, né? Kardec também fala que aí ele vê, aí, ó, quando eu li essa placa cheia, eu fiquei, né? Mas aí ele vem discorrendo um texto sobre as vicissitudes, aí você fala, tá bom, né? É isso aí. E então ele fala assim que as vicissitudes da vida são para a alma lições de experiência, às vezes rude, né? Porque às vezes a gente não sofre com um sorriso no rosto, dizendo, opa, que vão sofrer. Gente, né? Às vezes a gente chora, arranja os dentes, né? Bate o pé no chão dizendo, eu não quero. Se não foi isso que eu plantei, eu tô colhendo a colheita errada, né? A colheita alheia, mas que são proveitosas para o nosso futuro. Né? Que mais na frente a gente vai dizer, ih, por isso eu já passei, né? Eu sou macaco velho, né? Eu sou mais experiente. Quanto mais assim a gente também tiver boa vontade em querer aprender, né? Porque às vezes a gente está passando por provas rudes, bem difíceis na nossa vida e a gente não quer aprender mesmo e não aprende nada com isso, né? E aí, o Rafa tá dizendo, um antigo que conheci dizia e tentava fortalecer nos centros que não somos pecadores, somos aprendizes e fazer o povo repetir, justamente, né? A ideia de pecador dá aquela sensação de que a gente é imperfeito e que a gente vai ser imperfeito. Na verdade, nós estamos imperfeitos, em vias da perfeição, né? Então a gente sai daquela ideia de constante, né, de ser sempre assim, que nem a Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, vou reencarnar assim para algo de que, ok, no momento eu tô assim, mas eu já tô me melhorando, né? Eu já tô buscando uma segunda rota, né? É, E aí ele traz também sobre as vicissitudes
Que as vicissitudes desenvolvem as forças da alma, né? Faltou um M aqui, desenvolvem as forças da alma. Achei isso aqui tão legal quando ele trouxe que as vicissitudes desenvolvem as forças da alma, assim como suas faculdades morais e intelectuais, fortalecendo-a para o bem. Então é sobre isso, gente. Reencarnar é isso, é sobre isso. É sobre a gente se fortalecer e evoluir, não só em ciência, mas principalmente em moralidade. E assim a gente vai estar mais fortalecido para a gente fazer o bem. E aí, disso aí, a gente vai sair vitorioso se a gente manter a peruca no lugar, né? Se a gente tiver força na peruca. E a gente vai conseguir até ao fim. E o prêmio? Onde é que tá o prêmio disso tudo, né? Onde é que tá, assim, a fita de chegada? Será que é aqui? Não é aqui. O prêmio da vitória está justamente na vida espiritual. Está de volta para casa, né? Naquele programa, parece aquele programa de Gugu, né? De volta para minha terra. A pessoa passa a vida inteira viajando, eu me sinto uma retirante às vezes. Aí no final da vida, agora sim eu vou de volta para minha terra, né? Mas não é de qualquer forma, né? Não é da mesma forma que eu cheguei, aliás, que eu saí, de uma forma melhor, mais amadurecida, com aquilo que eu conquistei durante toda a minha jornada, né? A gente quer retornar para nossa casa melhor do que a gente saiu, né? A gente não quer fazer que nem um filho pródigo que saiu muito bem, obrigado, e voltou pior do que quando saiu, né? Muito pior. A gente quer chegar muito melhor. Mas para isso é preciso que a gente tenha força na peruca para enfrentar de queixo erguido as dificuldades da nossa vida. Então, como ele fala aqui, né? Como um soldado que retorna da batalha para receber a palma gloriosa, né? Chegar assim, parabéns, parece aqueles encontros de coach, né? Assim, bati minha meta, não sei o quê. Quem nunca caiu num convite de pizzaria, que chegou na pizzaria pensando que ia comer pizza, mas foi convidado para um esquema de pirâmide. Só quem viveu viverá, viu? Não sei se vocês já caíram nessa, mas eu já caí. E é cilada. Bem, a gente vai parar aqui, né? Porque a gente saiu da explicação de Kardec sobre as vicissitudes da vida, né? Sobre o porquê passamos por certas situações. E aí ele vai entrar na questão da reencarnação. Beleza? A gente vai parar por aqui, dar uma pausa. Vocês nunca caíram? Eu não acredito. Eu não acredito que você. Tá vendo, Daniel? Foi só nós dois que caiu nessa cilada. É cilada Bino, cilada, gente. Nunca mais caiu numa dessa. Foi a primeira e a última vez. E o pior, que eu vou dizer pra vocês, o que é o pior, foi meu pai que fez esse convite. E quando eu cheguei pra ele, que eu vi a situação, eu digo, eu não acredito, pai, que o senhor me chamou pra uma cilada dessa. Mas eu comi pizza, porque eu disse assim, eu vim, mas eu vou comer pizza nesse lugar. Não, é sério, amiga, é muito sério. Tu tem que me levar mais a sério. Eu sou uma pessoa muito séria. Então tá, fica combinado assim, ó. A gente parou aqui nessa parte de segundo o espiritismo, beijinho flutuando no espaço. O André, né, se preparando para reencarnar. E a gente vai se encontrar no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal, próxima quinta-feira. Tá vendo? Daniel tá aí, aconteceu mesmo. Não foi um delírio, gente. Não foi delírio nem coletivo, foi real e oficial. Gente, muito obrigada pela presença de vocês, tá? E agora eu convido a Silva Real Oficial, rainha de tudo, para fazer a nossa prece final. Estava falando que eu tenho um convidado de honra aqui em cima da mesa, o meu cachorrinho. O Theo está aqui em Baixa aí, cima da mulher, mesa. que eu tô Aqui, vendo ó. a tua testa. Olha ele aqui. Qual é o nome dele? É o Theo. É o Theo, né? É Theo o nome Aqui, dele? ó. É Theo. Bem sapequinho ele. Eu tava ouvindo a gravação Muito, do NEP e muito, ouvindo os latidos dele. muito. E ele está até aqui no microfone. Não sei se vocês estão conseguindo. Olha lá. Dá uma olhada.
Theo está em E gosta- todas, já o adotei Está em virtualmente, todos, inclusive. em todos os estudos e todos os evangelhos e tudo. Bom, É meus isso queridos, aí, animal sim, animal evangelizado. então, depois desse estudo maravilhoso, convido a todos a serenar os corações e serenar as mentes um pouquinho mais. Agradecemos imensamente pela oportunidade de hoje estarmos aqui reunidos para estudarmos essa bendita obra, O Céu e o Inferno. Que os ensinamentos aprendidos na noite de hoje possam nos guiar, iluminar nossos caminhos e pensamentos. E neste momento, pedimos humildemente a permissão para encerrar nosso estudo de hoje, que possamos refletir e aplicar em todos os nossos dias, promovendo sempre, pensando no bem e na nossa evolução. E, por fim, queria pedir a todos que enviar as nossas melhores vibrações aos nossos irmãos do Sul, que continuam enfrentando adversidades, que a gente possa também pensar na natureza, para que ela possa encontrar o equilíbrio e a recuperação de todas as áreas que necessitam de recuperação. Assim como todos os nossos irmãos envolvidos, que estão neste momento, que eles possam ser amparados, fortalecidos, neste momento de prova. Que possamos ter uma semana, um fim de semana abençoado, em paz, em segurança, e que na próxima semana a gente possa se encontrar em paz, harmonia, saúde e boa disposição. Permaneça conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Silvia. Boa noite, pessoal. Boa noite. Fiz com o meu cachorrinho aqui, ele está em Boa cima da noite. mesa. Beijos, boa noite. Boa Beijo. noite.